Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos. A gente vai fazer uma abertura resgatando os objetivos do nosso seminário. Depois da fala do Raul, a gente está começando um pouco mais cedo porque ele tem uma viagem, fez a gentileza de colaborar com a nossa formação, mas ele tem compromisso, então a gente antecipou um pouco e vai deixar para a gente encerrar, resgatando aí a fala dele com os objetivos que a gente tem para o dia de hoje e para os nossos seminários em geral, né? Espero que seja um bom dia de trabalho. Raul, querido, é com você. Só uma palavrinha. É do Raulzinho Kiko, vai falando. Raulzinho Kiko. Nossa, impactada, emocionada. Cara, a nossa abertura oficial vai ser depois, como a Lucianinha falou. Mas eu gostaria de apresentar para vocês Raul Borges Guimarães. Foi aluno, um aluno muito legal, foi professor, e daí continuamos os passos juntos. Hoje ele é uma das grandes autoridades em saúde coletiva no país, defende o SUS, a prática dele é docente, numa militância, o que é muito raro. É um grande geógrafo, se bem que ganhando todos os professores, todos nós apostávamos que ele iria para teatro. Viu, Paulinha? De repente, o quê? O Raul prestou geografia? Que estranho, não é? Mas por que ele está aqui? Bom, os irmãos estudaram aqui, os sobrinhos, é uma família bem equipana. Ele sempre ajudou a gente. E hoje ele está aqui por um motivo muito especial, né? Para nos brindar com uma conversa, porque ele foi um dos primeiros alunos a vivenciar projetos e professor, né? Numa outra acepção, talvez, que hoje a gente tem. Então, ele vai socializar o que é dele, vai compartilhar conosco momentos da sua prática, da sua reflexão, né, Raulzinho? Enfim, é difícil falar do que a gente é apaixonada. Pronto. Bom dia a todos, a todas. A emoção é forte, né? Porque quer dizer, eu me fiz professor aqui no Equipes. Então a gente aprendeu educação, né? Trabalhando aqui não na faculdade. Foi nessa escola aqui que a gente, num espaço como esse, né? De encontro de professores, o tempo inteiro a gente refletindo, né? Sobre a nossa prática. Então, a gente foi pensando na educação, né? E aí levei para a universidade, quer dizer, onde eu trabalho hoje, que é na Unesp de Presidente Prudente. Vocês me ajudem a controlar o tempo, que 10h30 eu perco o avião, tenho que ir embora. E lá em Presidente Prudente, hoje eu formo professor de geografia, né? Mas esse convite me fez, assim, mexer no baú, né? E o tempo passa rápido, mais do que a gente imagina. Quer dizer, eu estava olhando aqui, vocês devem ter, né? Guardado aí, não sei. Isso aqui é resultado, né, de um projeto, A Vida da Pesca em Cananéia. Que ano que é isso aqui, hein? Eu tenho medo de olhar o ano aqui, vamos ver. 1989. Quanto tempo que é isso? Hã? Quanto que é? 28 anos, né? Então, assim, é assustador você olhar quer dizer, essa tarefa que me foi colocada, como o tempo passa rápido, né? 28 anos parece que foi ontem. Porque a gente ainda carrega com a gente essa experiência como referência. Então, não é passado, né? Quer dizer, à medida que você vai o tempo inteiro tendo isso como referência, então, não parece que passou 28 anos, porque eu acho que ainda é a referência de muitas coisas que eu faço, né? E aí
assim, vindo para cá, muita correria, não tive muito tempo de preparar, eu encontrei esses diapositivos, né? Nós temos ali um instrumento pré-histórico. Inveja do Gilson Pedro. Fiquei sabendo, o Gilson Pedro não usa mais o projetor de slides, né? Agora ele do PowerPoint, o Gilson Pedro. E então nós, né, tivemos que recuperar aí da equipe técnica da equipe um equipamento pré-histórico que chama-se projetor de slides. E dá para a gente recuperar, digitalizar isso, mas a gente não teve tempo. Tem mais coisas lá. Mas eu trouxe só alguns exemplos para a gente pensar um pouco essa prática. Que nesses 30 anos, né, tem coisas que mudaram, né? Uma delas que eu vejo, o acesso à internet, as geotecnologias, essa coisa de mapeamento digital, né? Acho que é um recurso importante, né, que a gente tem que incorporar dentro da sala de aula. Então, naquela época era no papel, inclusive o mapa do IBGE, né, que a gente trabalhava na sala de aula, pendurava na parede o mapa, vou mostrar algumas estratégias que a gente tinha, né? Mas a primeira coisa que eu acho importante pensar dessa prática, né, é que, quer dizer, a relação do projeto com o currículo. O projeto com o currículo, né? Que, por exemplo, eu não consigo, o que eu fiz aqui no equipe, essas experiências, algumas que eu vou relatar, eu não consigo desenvolver na universidade. Não consigo desenvolver na universidade. Por que eu não consigo desenvolver na universidade? Porque eu acho que o projeto, ele é intrínseco, ele faz parte dessa experiência curricular, que é dessa escola, né, aqui. Então, o currículo, ele é esse conjunto de experiências, né, que a gente consegue desenvolver numa escola. Esse é o currículo, né? Então, a experiência de projetos, ele se mistura com a história dessa escola, né? Porque, por exemplo, eu faço com os meus alunos na Unesp trabalhos de campo, por exemplo. Eu faço trabalhos de campo, aulas de campo, trabalhos de campo, mas eu não consigo desenvolver um projeto. E porque eu acho que dentro de uma universidade você tem várias escolas em disputa. Quer dizer, tem um pedacinho da equipe lá disputando, né, com outros projetos de escola. E se a universidade é isso, né? É uma disputa de escolas, né? E aqui nós temos uma escola, né, que é o equipe. Bom, a senhora falou como projeto. Os projetos não começaram com a gente, eu, Luiz Márcio. Isso foi uma estratégia da escola com a chegada da Alsônia, em 79, 78, né? Que a Alsônia chegou na equipe e tinha um pouco essa visão. Me lembro, aí eu como aluno, ela levou a Maria Nilde Marcelani, né? A professora Maria Nilde Marcelani, uma experiência das escolas vocacionais, né? E a discussão na época era sobre estudo do meio. Estudo do meio, porque a Maria Nilde, né, ela tinha uma discussão sobre estudo do meio. Então, uma boa discussão para se fazer. Eu queria muito ficar o dia inteiro aqui, conhecer um pouco os projetos que estão sendo feitos aqui na equipe, né? Mas infelizmente eu não consegui me organizar para passar o dia inteiro aqui, tenho que ir embora. Então acho que essa é uma boa questão. Qual a diferença de estudo do meio e projeto, né? E eu acho que eu estou fazendo uma grande besteira, mas depois da Alsônia vai. Eu acho que projeto é o jeito do equipe fazer estudo do meio. Para mim, a minha definição de projeto é uma frase. É o jeito do colégio de equipe fazer estudo do meio, né? Então, você vai, o que é exatamente a diferença do meio de um projeto? Porque
o projeto também é um estudo do meio, do jeito da equipe fazer, porque a gente teve que disputar dentro da escola com outras concepções que estavam aqui. Então, toda experiência dentro de uma escola, a gente tem a interlocução com outros, né? E aí, outros que eu aponto aqui. A gente tem o Fred, né? Eu estava lembrando. Havia uma disputa interessante que eu vou contar aqui um pouco essa, né? E que isso é a escola, isso é construir o currículo, né? Quer dizer, você quer desenvolver uma proposta, mas você não tem adesão de todo mundo. Isso é que dá vida para a escola. Diferentes entendimentos, como é que deve ser, tal, né? E é dessa riqueza, dessa diferença que foi nascendo o projeto. Então, tem trabalho em Ouro Preto, tem umas passagens interessantes com o Fred, mas também é um estudo do meio da equipe, né, que a gente tinha que discutir isso com o Maurício Mugenic e com o Raimundão e com o Gilson Pedro. Então, assim, né, não é qualquer coisa. Como é que a gente implanta um estudo do meio numa escola que tem o Maurício, que tem o Gilson Pedro, né, e que tem o Raimundo, que eram referências curriculares, né, importantes para a escola, né? Então, essa é uma primeira questão, acho que é importante. O que é o estudo do meio, projeto? Para mim, esse projeto é o jeito da equipe fazer estudo do meio, né? Ou seja, como é que o estudo do meio, que vem da uma experiência da Maria Nilde Marcelani, essa coisa, ela entra dentro do currículo de uma escola que já tem uma história. Então, não é fácil você bater de frente com o Maurício. A gente tinha que convencer o Maurício que o projeto era importante. Não é fácil. Né? E a referência do Gilson Pedro, né, como a maneira dele lidar com a observação da realidade, quer dizer, toda essa referência da arte, o modo como o Gilson Pedro trabalha, né? A gente estava querendo propor uma coisa diferente, né? Diferente, mas não excludente, uma coisa complementar, enfim, que a gente tinha que mostrar que tinha sua validade, né? Então, eu comecei na escola como aluno, participando de alguns projetos, né, que foram propostos, mas os projetos, naquele momento, eles eram ainda eram extracurriculares, assim, ou eram uma atividade assim, que ficava uma época que entre um bimestre e outro, tinha a semana de recuperação. Né? E aí, o aluno que não tinha ficado em recuperação, veja, é excludente isso daí. Só podia participar de projeto quem não tinha ficado em recuperação. Alguma coisa excludente, né? Mas o objetivo era um treinamento inicial. Como é que a gente sim, era uma coisa que estava experimentando. Mas, enfim, a gente desenvolveu alguns projetos, né, que ainda não faziam parte assim, do planejamento intrínseco assim, da disciplina, não é isso? Era alguma coisa complementar. Mas naquele momento, me lembro que nós tivemos projetos importantíssimos, inclusive um desenvolvido pela professora Laura Maria Regina Tete, né? A Laura, professora de História do Brasil, que ela pegou um grupo de alunos da equipe, isso era 79, 80, e ela fez um projeto do voto do analfabeto. Voto dos analfabetos. Quer dizer, a gente estava num momento do Brasil em que o analfabeto podia votar pela primeira vez. Então, bom, em história do Brasil, até, inclusive, a discussão das constituições brasileiras, ela estava discutindo da República, mesmo a Constituição do Império, depois da República. Então, a questão, né, podia ser só participar da política o homem acima de 35 anos, as mulheres não podiam participar nessa discussão. E aí, quer dizer, então era bastante pertinente, inclusive, com o que ela estava discutindo em sala de aula, né? A questão
do voto. O voto de cabresto, política do café com leite, e aí o voto do analfabeto. Então, você tem alunos, meninos de 14, 15 anos, fizeram um estudo pioneiro, inclusive na época o Paulo Freire destacou isso, quer dizer, num tema da maior relevância, que passou despercebido pelos estudantes de 14 e 15 anos, fizeram um estudo que a universidade não tinha feito. O Paulo Freire chamou a atenção a esse estudo, né? Então a Laura desenvolveu esse projeto, foi bem interessante, né? O Maurício, ele fez um projeto que era a única diferença entre o homem e os macacos são os pelos. Isso era um projeto do Maurício Mugeric. A única diferença entre os homens e os macacos são os pelos, né? Então havia essa... Bom, eu já disse aqui também que, apesar de... Quando a senhora falou, eu fui fazer geografia, né? Que eu fui aluno da professora Rosali, né? E na disciplina da Rosali a gente fez um trabalho de campo, era um projeto no Porto de Santos. Porto de Santos. Isso é 79 também. 78? Fomos para Santos, né? Trabalho de campo. Eu lembro a Bolsa do Café, tudo isso, foi em 78. Né? Mas eu acho que eu fui fazer geografia, eu já disse para a Rosali, não é por causa da Rosali. Eu fui fazer geografia por causa do Raimundo e do Maurício. Né? Quer dizer, foi na aula de história que eu resolvi fazer geografia, na verdade. Ele sempre levava um mapa, né? O mapa da Europa. Né? Sozinho na mão dele. Punha lá o mapa da Europa. Então, estudando a história da riqueza do homem, do Raimundão e tal. Mas a biologia do Maurício. Então, a geografia um pouco, essa mistura, né? Aí, fui fazer a geografia. Bom, virei professor da casa e a gente... Aí, o momento já era de incorporar o projeto dentro do planejamento, não é isso? Bom, então eu acho que esse é um primeiro ponto, a inserção do projeto dentro do currículo. Quer dizer, então, tem que fazer um estudo no meio, numa escola que tem o Gilson Pedro, que tem o Raimundo, que tem o Maurício. Então, uma grande pergunta é a seguinte: precisa, num projeto, ir fazer trabalho de campo? Eu preciso sair da sala de aula? Eu preciso sair da sala de aula para desenvolver um projeto? Então, o próprio Raimundo, evidente, do ponto de vista da história, você trabalhando num documento, trabalhando num filme, você pode pegar todo um acervo cinematográfico. Aliás, o Raimundo sempre trabalha com filmografia e tal, né? Você pode fazer um belíssimo projeto assistindo filmes, ou indo num acervo documental, né? Você pode fazer um projeto sem sair de uma biblioteca, tá? Não precisa sair a campo para fazer um projeto, né? Mas aí eu acho que é o momento em que a geografia na escola foi ganhando um peso. Quer dizer, a experiência que a gente começou a desenvolver na geografia trouxe outros elementos para a experiência de projeto da escola, trouxe novos elementos, né? Então, como eu disse, numa universidade, quem estuda geografia, a experiência empírica ela é muito importante. Então, é impossível estudar geografia sem trabalho de campo. Isso é uma briga dentro que a gente vive hoje na universidade, né? Essa corte de verbas e tudo mais. O nosso laboratório do curso de geografia é o trabalho de campo, né? Bom, hoje eu lido com alunos muito diferentes, né, alunos da equipe, né? Primeiro que, em geral, quem vai fazer geografia é pobre, né? O aluno da elite vai fazer medicina, vai fazer, né? O perfil é de um aluno mais pobre e tal, né?
E da Unesp é quem não entrou na USP, né? Então, eu tenho muitos alunos de Guarulhos, da periferia de Guarulhos, de Ibuguaçu, alunos da Grande São Paulo, que vão morar, né? Bom, e eu tenho... Especial nesse campus, né? Esse campus. E eu tenho, por exemplo, alunos que vão ser professores de geografia e nunca viram o mar. Nunca viram o mar. Como que você vai ser professor de geografia sem pisar na areia, conhecer o mar? Então, é uma outra questão. Você tem que... A saída a campo é uma experiência muito rica, não só do que ela proporciona de trazer elementos para a gente pensar o conhecimento, mas de vivência, de experiências, né? No seu caso, às vezes, você tem aquele aluno assim que não tem nem maiô, né? Não tem maiô. Pega aquele maiô da tia emprestado. Tem aluno assim. Pega o maiô emprestado da tia, que não serve direito, tem que dar um ponto assim, para pisar na areia, no mar. Então, para mim, eu não abro mão, né? No caso dos meus alunos de hoje, eu tenho um dia que é de lazer. É de lazer. Eu não abro mão assim. Hoje nós vamos na praia. E não tem que trabalhar, não vai estudar, porque é brincar com o mar, né? Agora, com os nossos alunos da equipe, quer dizer, eu falava para eles assim, ó, para ir na praia você vai com seu pai, entendeu? Você vai na praia, eu não vim aqui para ficar passeando com você na praia. Então, a minha conversa com esse aluno é outra. Então, a gente tinha uma estratégia de... começava a trabalhar às 7 horas da manhã até às 11 horas da noite. Trabalhar, eu vim trabalhar. E se no roteiro tem praia, aí ia de calça jeans, né? Você tem que ir, vai de calça jeans, de tênis na praia, não vou, né? Nós vamos ali trabalhar, não vou ficar passeando com o marmanjo aqui. Entendeu? Que, aliás, o pai tem casa na praia, quer dizer. Então, é evidente que vai ganhando um outro contorno. Então, eu estava lembrando, a gente fez uma reunião aqui, que se mantém algumas coisas, me perguntaram assim, mas por que faz a plenária, né? Plenária à noite, quer dizer, tem uma justificativa pedagógica. Para mim, eu tinha que botar eles trabalhando até 11 horas da noite, quer dizer, não tinha uma razão assim. Eu estou com 60 alunos de 15 anos, né, em Cananéia, e tem que dar uma canseira neles, né, das 7 da manhã, 7 da manhã até as 11 horas da noite. Mas ainda assim eles aprontavam depois das 11 horas da noite ainda. Aí o Maurício dizia, olha, vamos dormir, nós professores, porque à noite todos os gatos são pardos. Então aí paciência, né? Mas 6 horas da manhã eu estava de pé de novo, trabalhar. Com os meus alunos de hoje eu tenho repensado isso, né? Porque a gente está falando de um outro tipo de aluno, né? Bom, então, aí como é que essa experiência da geografia foi entrando? Então, a geografia é uma disciplina que vive sempre esse é um dilema dentro do pensamento da geografia, né? Quer dizer, essa coisa ela é uma ciência nomotética ou uma ciência ideográfica, né? Quer dizer, a ciência nomotética que é aquela ciência, né, que com base na matemática, que desenvolve um pensamento mais universal, uma lei geral, né? Quer dizer, que busca leis gerais. Quer dizer, e a geografia tem um aporte nisso, e principalmente você pegar a cartografia, o geoprocessamento, né? Você tem uma aproximação com a matemática, inclusive, de pensar modelos, né? Então, eu acho que, e o que eu disse, hoje com o avanço das geotecnologias, a possibilidade de avançar em projetos que você pode explorar esse aspecto, né? Mas uma forte tradição da geografia, ela enquanto uma ciência ideográfica, né?
Então, ela é descritiva, ela é uma ciência que vai buscar a singularidade, né, dos lugares, essa coisa mais monográfica, né, de você desenvolver uma monografia de lugares e tal, né? Então, é uma disciplina que favorece muito essa possibilidade de sair, portanto, né, da sala de aula, da escola, e você, né, explorar uma realidade, né, que está fora ali daquele... Evidente, assim como os meus alunos de hoje, quer dizer, acho que o nosso papel como educador é de tirar o aluno da zona de conforto. Da zona de conforto. Né? Do meu aluno de hoje, quer dizer, tem um aluno trabalhador, tal. Eu percebi, tirar ele da zona de conforto é falar o seguinte: agora você tem um tempo livre. Porque ele só sabe trabalhar, né? Só trabalhar. Não, agora, meu amigo, é lazer. O cara fica perdidão. Não sabe se divertir na praia, né? Para o nosso aluno do equipe tirar da zona do conforto, o quê? Você vai tirar ele de uma edoma de vidro, assim, e nós estamos num momento, né, que essa coisa do celular, MSN, sei lá o quê, ele fica as WhatsApp da vida, quer dizer, ele fica ali naquele mundo, né? Você tem aquele aluno que o pai traz na porta de casa, da escola, ele sai do carro, né, e entra. Depois ele entra no carro e vai embora. Aí ele se diverte dentro de um shopping center. Quer dizer, pensa assim, o mundo que ele está num sistema fechado, né? Completamente assim, num circuito fechado, vamos dizer. Das redes sociais, a gente sabe que isso estudos estão mostrando, né, que as redes sociais, a gente está se fechando num grupo que fala só o que a gente quer ouvir. Estudos estão mostrando esse mapeamento de redes, né, Facebooks da vida, né? Então a gente vai excluindo dos nossos amigos aquele que é chato, que fala aquilo que eu não quero. Então são grupos cada vez mais fechados, que a gente fala para nós mesmos aquilo que a gente quer ouvir. E você não tem o outro, você não tem, né, possibilidade de tomar contato com o que pensa diferente, né? Então isso é uma característica desse jovem que está aí, chegando, né? Então eu acho que essa experiência de projetos que tem um carro-chefe, a geografia, tal, e que tem o trabalho de campo como uma das atividades fundamentais, né? Porque o projeto ele começa antes, o projeto não se resume a um trabalho de campo, né? Ele começa antes, aí tem um campo e tem um depois, né? Mas esse sair da escola é um pouco um movimento da gente sair da zona de conforto, né? E a característica dessa geração que está aí precisa disso, né? Então, numa situação de entrevista, você vai entrevistar alguém, o aluno vai entrevistar um boia fria, né? Um trabalhador rural, um cortador de cana. Então, é uma experiência riquíssima, né? Não há dúvida disso, uma experiência de vida. De você conversar com uma pessoa de um mundo completamente diferente que você vive. Eu acho que isso é um elemento, né? Quer dizer, só faz sentido um projeto se a gente sai dessa zona de conforto, tá? Agora, o que move isso? Porque, quer dizer, se é só uma questão de vivência, né? Vamos fazer então umas dinâmicas de grupo, né? Projeto essas dinâmicas, né, de vivências, assim. Vou chamar o Zé Celso, né, o Teatro Oficina. Um Teatro Oficina. Então, Zé Celso, Teatro Oficina, vamos fazer umas vivências.
não é só isso, evidente. Quer dizer, então, o projeto, ele é movido por uma inquietação. Ele é movido por uma inquietação, por um problema. Mas é um problema real, não é um problema artificial, é um problema que a ciência tenta entender, né? Um problema aqui. Um problema do conhecimento, que somente a ida a campo vai trazer elementos para alimentar o debate, né? Então, por isso que fiquei sabendo, nós temos projetos na equipe que se mantém há anos a fio, né? Porque tem problemas que são insolúveis, né? Quer dizer, os problemas que norteiam esses projetos não estão resolvidos pela sociedade ou pelo próprio conhecimento acumulado. Então, o projeto continua a existir. Ele vai existir enquanto o problema não for resolvido, né? Então, o problema que nós estamos falando não é uma simples pergunta, né? Uma questão. Mas o problema é sempre uma questão que a minha resposta ela é provisória, eu não consigo responder por completo a pergunta, né? Quer dizer, o problema é uma questão que, quando eu termino, eu continuo com dúvidas, com mais dúvidas, com outras questões, né? Então, isso é, para mim, o grande desafio, né, da educação, e que eu aprendi no equipe, pensar dessa forma, né? E foi nessa interação com esses colegas, né? A experiência com o Fred, que rapidamente a gente estava lembrando, eu falei, eu vou falar dessa experiência. Falei para o Fred, foi muito interessante a experiência em Ouro Preto, porque o Fred tinha, na verdade nós invadimos o planejamento do curso de literatura, foi uma sacanagem, viu? Desculpa aí, depois de 30 anos, desculpa, Fred. Desculpa, Fred. Porque o Fred tinha o roteiro de Ouro Preto do Manuel Bandeira. E estava no planejamento dele. Mas a geografia invadiu o espaço do colega e ele tinha uma programação em Ouro Preto, para seguir o roteiro do Manuel Bandeira, né? Mas aí a geografia, entrou o Luiz Márcio e o Henrique, né? A equipe pedagógica. Nós desenvolvemos um trabalho a equipe precursora, né? Nós fomos num feriado, uma Semana Santa, né? Semana Santa como essa aí, 3 doidos que no carro do Luiz Márcio, né? Que assim como o Fusquinha da Alçônia, né? Ó, aquele seu carro tem que entrar no... Por isso eu me recusei aí. Não, eu corria risco, era um carro, mas nós fomos, né? Conseguimos voltar a tempo da domingo de Páscoa, né? Ficar com a família e tal. Mas nós fomos até a região lá de Ouro Preto, explorar um pouco esse roteiro. E no meio do caminho a gente descobriu um distrito rural, né, de Mariana, que é Monsenhor Horta. Monsenhor Horta. A gente viu uma placa, dizendo Monsenhor Horta. Aí nós entramos. Aí na estrada tinha um morador, estava indo a pé para Monsenhor Horta. Por aqui que é Monsenhor Horta? Então. Aí nós demos uma carona para ele, né? E aí, com isso, a gente começou a explorar Monsenhor Horta pela a cozinha, quer dizer, como um bom mineiro, fomos recebidos na cozinha lá da tia dele. E ela ofereceu para nós uma samambaia refogada. Nossa, é uma delícia a samambaia. Então ela picou ali, fez uma samambaia refogada, tomando uma pinguinha. Tal. Bom, o que é Monsenhor Horta? Simplesmente um distrito rural que a população ainda vivia de mineração. Então você tinha, né, vários moradores ali e a mineração artesanal, com peneira, na beira do rio, né? Nós fomos lá ver e tal. E uma igrejinha fantástica, uma igreja rural, caipira,
né? Mas que o que havia de, até de ouro, alguma coisa, eles pintaram de cal, né? Ficava mais bonito, tudo de branco. Então, assim, dentro da capela era uma igrejinha toda de branco e com aquelas flores de plástico, né? Bem kit, assim. E aí tinha a senhora que a responsável pela chave da igreja, né? Porque o padre reza a missa lá uma vez por mês, alguma coisa. Bom, então a gente foi explorando outros aspectos assim da questão, né, da mineração, o Itabirito, né? E voltamos para a escola com outros elementos para debater. E foi um embate duro, né? Eu, Fred, porque precisava, tinha o trabalho de português, mas também como é que o tempo que a gente ia usar para incorporar a geografia. Mas o que eu vejo como isso extremamente rico, né, numa escola, quer dizer, como eu disse, a montagem dessa proposta que é o projeto é na interação com outras atividades, outras propostas, como é que a gente administra o tempo de uma escola, né, o calendário escolar para desenvolver as atividades que são relevantes, porque esses alunos aprendam, eles têm que aprender português, matemática, história, biologia, geografia, tudo. Não é? Como que é isso? Então eu acho que é nessa discussão mesmo, e aí nas reuniões pedagógicas, a gente foi montando essas experiências, né? Então eu falei aqui, acho que algumas questões para vocês pensarem, essa relação, acho que entre uma experiência educacional, não só do Brasil, isso vem de fora, que chama-se estudo do meio, né? E a importância que isso teve em escolas experimentais, escolas vocacionais, tal, que chama estudo do meio. Bom, esse tipo de discussão vem para dentro dessa escola e desenvolve uma coisa que chama projeto, né? Você não precisa ter um projeto que é só de geografia, evidente, aí você tem como é que cada disciplina entra dentro disso, mas no caso da geografia, essa coisa do campo, portanto, esse trabalho de campo, né? Bom, a questão então da problematização, né, como eu disse, que fundamental, se esse problema que eu levanto não é um problema para o professor, quer dizer, se isso não é um problema que me inquieta, quer dizer, o meu aluno vai se inquietar com isso daí, né? Então eu acho que os projetos eles também têm uma forte relação com como o professor lida com o conhecimento, né, que ele está trabalhando ali. Então, eu aprendi muito geografia dando aula no equipe, né? Então, a gente aprende geografia porque a gente acaba movimentando os nossos alunos a pensar junto com a gente uma questão que a gente acha que é importante. Então, no meu caso, né, essa questão, a relação da sociedade e a natureza, né? Então, está sempre presente, porque eu gosto muito da geografia física, apesar de eu ser da geografia humana, por exemplo. Então, só não falou, hoje eu trabalho com geografia e saúde, e tinha uma disciplina lá na Unesp que ninguém queria dar aula, e era sempre um problema, e eu me propus a dar, que chama biogeografia, que é da geografia física, né? Você é da humana. É uma disciplina belíssima, que é a biogeografia, né? Depois nós conseguimos uma vaga e fizemos um concurso, e hoje tem um professor especialista, pesquisador na biogeografia, né? Então, essa coisa da gente aprender mesmo, estudar, ir atrás, né? O professor também sair da sua zona de conforto. A gente ficar ensinando aquilo que a gente ensina sempre. Então, é você entrar em temáticas que você tem que estudar também, porque é uma pesquisa. Nós estamos falando de uma pesquisa. Então, o projeto acho que tem que ser também um desafio para que a gente desenvolva a pesquisa. Então, eu estou pesquisando junto, né? E nós vamos trazer do campo coisas novas. Você já tem aquele roteirinho que
eu levo lá para ver aquilo que todo mundo já vê. Acaba esse projeto. Isso não tem mais sentido nenhum. Né? Então, acho que a gente trazer, evidente, aquilo que não passa na televisão, né? Não passa no Jornal Nacional, nas grandes mídias. Quer dizer, a gente está falando das redes sociais, esses circuitos fechados. Quer dizer, eu preciso... O campo ele é imprescindível para a gente trazer para nós coisas que estão aí, que não têm visibilidade, né? Que estão sendo invisibilizados, né, por uma questão política, uma questão econômica. Né? Mas essa dimensão física, natural, né, quer dizer, é uma coisa que para mim sempre foi. Então, a gente tem aquele projeto se o mar é um relógio natural, o mar é um relógio natural, né? Então esse tempo marcado pela onda do mar, né, o trabalho erosivo do mar, é fascinante, né? O mar como modelador da paisagem me fascina. E aí eu levo os meus alunos para se apaixonarem junto comigo. Isso é um ponto. Só que uma característica que eu acho que é uma marca bastante forte da escola, que tem a ver com o trabalho da Alsônia, quer dizer, quem mais tem que trabalhar é o aluno. Aí, quem tem que trabalhar são os alunos, né? Nós somos os orientadores, né? Esse é um outro grande desafio aí educacional. Como é que a gente consegue pegar esse moleque que só quer saber no WhatsApp, que fica ali, aquele circuitinho fechado, ele se interessar, trabalhar, coletar material e trazer e realmente se envolver com isso daí, né? Então, a gente tem que botar eles para trabalhar. E aí vem os roteiros, né? Os roteiros de campo, o trabalho de observação, a forma de registrar esses dados, de sistematizar esses dados, os grupos de trabalho. Que essa é uma outra coisa fascinante, que é o trabalho coletivo. E talvez os jovens, porque isso vai se perdendo na universidade, né? A gente vai ficando cada vez mais competitivo, individualista, né? O cara tem que ser o papa da geografia, ele é o cara mais importante. Então, não tem ninguém ao redor melhor que ele. A universidade é extremamente competitiva, individualista, né? E vai se perdendo uma dimensão que eu acho que tem a ver com a juventude. A juventude gosta de estar junto. Eles têm uma força de se catalisada para trabalhar coletivamente, que é fantástica, fantástica. E consegue fazer uma pesquisa, né, que envolve... Tá? Por exemplo, aí a maior loucura nossa acho que foi ir com 90 alunos, 120 alunos do segundo ano, que o mar é um relógio natural, que foi em Cananéia. Nós fomos com 120 alunos, são 4 ônibus. Hoje, quando eu lembro isso, eu falei, nós éramos completamente malucos. Eu não faria jamais, eu não faria um negócio desse. Hoje, 120 alunos, 4 ônibus, a escola inteira foi. Aí o Rubão, né? O Rubão era um grande entusiasta e ele se envolvia, quer dizer, a direção da escola se envolvia, então o Rubens, nesse o Maurício foi também. Como é que você administra 120 alunos no meio do mangue? Eu acho que eu não perdi nenhum lá, não sei, nas contas que eu fiz, acho que voltou todo mundo. A gente sempre teve muita sorte, eu vou dizer, sabe? De nunca ter acontecido nada. Então, você enfiar um monte de moleque no mangue para estudar, coletar dados ali, que é trabalho de campo, coleta de material no meio do mangue, com lama até aqui, 30 alunos, aquela logística. E então, assim, foi um empenho muito grande da escola para fazer o trabalho de Ouro Preto, acho que também foi um trabalho que acho que foram 60, 3 turmas, aí foi o professor de filosofia, né?
esqueci o nome. O Auri, o Fred, o Maurício. Hã? O Maurício foi, o professor de História, né? E o Alceu, o de Ouro Preto foi também, acho muito marcante, assim, como mobilizou a escola e esse de Cananéia, assim. Mas aí você tem todo um trabalho de logística, né? De ônibus, de levar tudo isso, alojamento, uma loucura, loucura. Digo assim, porque muita sorte. Nós tivemos uma fatalidade na Unesp que um aluno morreu, né, afogado num trabalho de campo. Graças a Deus eu não estava lá, não era um trabalho que eu fiz. Mas é uma coisa terrível, traumática e que isso, até hoje, né? Agora, você imagina a gente sair com 120 alunos, adolescente, 15, 16 anos, quer dizer, uma responsabilidade enorme, 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 né? E um empenho muito grande. Eu separei, assim... como eu te falei, eu tenho, assim, descobri um baú lá com uns slides, pode até digitalizar. Aqui a aluna está passando a limpo um geoestenograma, né? Geoestenograma, um croquis do percurso, né, feito. E isso daí foi um trabalho... Pode ser. Isso aqui é um trabalho em Itu. A gente fez um dos primeiros trabalhos, foi em 82, 83. O estudo era, eu fazia um percurso pelo Rio Tietê até Itu, que era se o rio de água é um encontro do histórico com o geológico, né? Então a gente é o rio, em que medida, né, o rio de água é um encontro do histórico com o geológico. Então a gente faz um percurso até Itu e levava os alunos. Podia ver? Nem sei a sequência. Vai estar meio misturado, mas aqui em Pirapora, né? Então você vê essa questão dos alunos, um roteiro, o desenho de observação. Quer dizer, então a gente foi criando estratégias de coletar dados, registrá-los, né? E isso, portanto, isso é 83, né? Quanto tempo que... Mais de 30 anos, a escola, equipe, colégio equipe desenvolve essa experiência, né? Vai. Então, dentro dessa igreja lá em Pirapora você tem um centro de peregrinação, né? E você tem um pessoal ali observando alguma coisa. Isso aqui é primeiro colegial, né? Me lembro desse menino aqui, mas não lembro o nome dele. Pode ir. O percurso, então você tem a apropriação do rio, né, para o sistema hidrelétrico, né? Pode ir. Uma foto bonita essa, né? E então quer dizer, a gente está sempre vendo os meninos trabalhando, né? E mas eles trabalhavam. Que me chama a atenção, assim, que eu falei, na escola que eu trabalho hoje, eu não consigo envolver todos os alunos. Não consigo. Sempre tem uns escapando. E você tem um pessoal com uma história de vida, com muita desconfiança do que é a escola. Acho que você for muito reprimido na escola, esse tipo de coisa. Então, você tem... É um trabalho de ganhar uma confiança, né? Pode ir. Gente, será que isso aqui sou eu? Nem sei, viu? Deus, acho que sou eu. Aqui, ó, isso aqui já é o depósito de Varvito, né? Tem lá. Pode ir. Meio rápido, só para... Pode ir. Aqui a gente estava vendo esse depósito.
É um depósito. Olha o Luiz Márcio aqui. E aqui sou eu. Eu aqui e o Luiz Márcio aqui. Olha o Luiz Márcio. E a gente estava discutindo um depósito glacial aí que gerou essa pedreira. Pode ir. Pode ir. Vai. Pode ir. Aqui já é outra. Aqui, isso aqui sou eu. Isso aqui eu acho que é o Marcelo Leal, né? Acho que é o Marcelo Leal. Pode ir. Tchê. Pode ir. Olha o Henrique aqui, Luiz Márcio e o Henrique. Aqui é o Henrique, a Adriana Feborini, né? Não, a Drica. Não é a Drica. É a Adriana, mas é a Adriana Feborini, irmã da Luciana. É irmã da Luciana, né? Pode ir. Aqui, né? Aqui. É, virou professor aqui, né? Pode ir. É o Lacqua. Não, não é o Lacqua. Não, não é o Lacqua. Não é o Lacqua. É um anjinho barroco, gente. É um anjinho barroco. Pode. Vai, pode ir. É isso, pode ir. Isso aí é esse caminho aí. Aqui. Isso que eu queria mostrar. Você vê, antes de ir, né? Olha que interessante. A gente está trabalhando, analisando uns mapas, então, em papel, né? A gente comprou isso no IBGE. Isso aqui são mapas de uso da terra, então eles estavam extraindo informações, preparando para ir a campo, né? Que eu estava falando, a nossa experiência, que eu vejo assim uma grande lacuna. A gente escreveu muito pouco sobre isso, tem pouca coisa escrita, mais essa memória oral, né? E muito em papel, né? Então isso mudou. A possibilidade do registro, uma foto digital, né? A molecada hoje nem anota, né? No caderno, tira foto da lousa, sei lá o quê. E o acesso às informações, porque esse mapa hoje você baixa do IBGE em formato digital. Então, assim, você tem uma mudança grande da parte técnica, né? Pode ir. Esse aqui sou eu, ó. Esse aqui sou eu. O ônibus do Jura. Pode ir. Vai. Pode ir. Aqui é a Luciana Barreira, né? Aqui. Luciana Barreira. Vai. E o Tchê. Pode ir. Isso aqui já é tão misturado, porque em Ribeirão Preto, não foi em Ribeirão Preto, a gente foi numa área, Araras, uma área de fazenda de café e que tinha cana entrando. Pode ir. Tá vendo? Então isso aqui é uma usina, acho que é uma região de Araras, isso daqui. Pode ir. Na hora do lanche, a turma. E é o casarão do café. Eu acho que isso aqui é o Sônia, viu? É o Sônia favorito aqui. Ana Donata ali. Pode ir. Tinha pintado o cabelo de preto. Isso aqui numa entrevista, o pessoal, não me lembro. Pode ir. Acho que esse é o último, vai. Acho que acabou, vai. Acabou. Eu não sei, acho que era isso. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu vou lembrando de mais alguma coisa. Eu acho que é interessante para complementar, porque em 1984 a gente tinha uma quinta série que tinha 11 alunos.
a Alsônia chamava do nosso ginazinho. Cabia numa Kombi, né? Cabia numa Kombi o ginásio todo. Cada turma tinha 10, 11 alunos. E a Kombi e a classe inteira. Isso. Eu tinha 11 alunos. E aí, a mulher do Josimar trabalhava numa escola de freiras que ia para Ouro Preto. E eles tinham poucos alunos. Aí ela chegou e falou assim, vocês não querem ir com a gente? Eu dava aula para a quinta série, o Raul também. E os alunos do começo do ano chegaram para mim e falaram assim, a gente gosta de vocês dois. Eu tinha 23 anos, o Raul tinha 20, eu acho. E a gente odeia aqueles velhos que eram o Raimundo, que fazia chamada oral, e o Maurício. O Raimundo só sabe a Alsônia dar ponto negativo. Isso, dava ponto negativo e fazia chamada oral. E o Maurício, graças a Deus, no final do ano eles amavam o Raimundo e o Maurício e gostavam da gente, né? Continuavam gostando. Mas enfim, essa quinta série a gente levou para Ouro Preto. A quinta série tinha 11 alunos, 10 meninas, entre elas meninas todas brilhantes, assim. Era a filha a Letícia, a Paula Lajolo, filha da Marisa Lajolo, a André, que foi uma das pessoas mais... da Valéria de Marco, enfim, era um pessoal super brilhante. E tinha um menino chamado Fábio, que é meu amigo até hoje, e o Fábio não abria a boca e era absolutamente ágrafo, que é a forma mais bonita de a gente falar que ele era analfabeto. Ele escrevia sapato com C cedilha e eu tentava ensinar o menino. E ele era super bacana, mas quieto. Mas também as 10 meninas... Aí a gente juntou com a escola da Olga, né? A gente juntou com a escola dela e foi para Ouro Preto. Quando chegou em Ouro Preto, o Fábio se apaixonou por uma menina da outra escola, que de fato era uma menina muito bacana e muito mais simples do que aquelas meninas poderosas. E ele se apaixonou por ela e tal, e chegou para mim e falou, eu me apaixonei, ele tinha 10 anos. E falou para as amigas também. E a gente tinha lido tudo, ó, lembre-se que eu tinha 23 anos. Então, você punha eles para ler o quê? Punha para ler o arcadismo todo. Então eles tinham lido Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Torre, quinta série. Então, eles estavam lendo, e elas liam, o Fábio não. Aí quando a gente chegou lá, ele falou que eu preciso me declarar para ela. Eu falei, por que você não lê um trecho do Maria de Dirceu? Não, veja só, no ônibus, ele lia e elas faziam, as 10 faziam coro para ele, ajudavam e tal. Estou contando essa história porque isso foi muito marcante para mim, na minha vida. Depois, quando a gente voltou, a gente começou a fazer uma revista de poesia e tal, e um dia a mãe dele veio e falou, ó Fred, ela já tinha vindo umas vezes falar comigo, o que a gente vai fazer, né, porque ele não sabe escrever. Eu falava, vou tentando, né, tal. Sabe como é que é? Aí ela veio um dia e falou, Fred, eu descobri embaixo da cama dele um caderno cheio de poemas, sem um erro de gramática, sem um erro de ortografia, acho que não é dele. Falei, tá, eu vou... Aí falei para ele, chamei o Fábio, falei, eu tenho um pressentimento de que você anda escrevendo. Traz para eu ver. Não tinha um erro de gramática. Quer dizer, então para mim é marcante na minha vida, porque eu vi que aquele impacto, aquela experiência mudou esse menino, que até hoje é meu amigo. Mudou esse menino. Ele passou a escrever e tal, direito. Aquela tinha sido uma experiência bacana, então eu levei para o colegial. Então eu pedi como livro de leitura o Manuel Bandeira. O Guia de Ouro Preto. O Guia de Ouro Preto do Manuel Bandeira. E falei assim, o ano que vem eu vou para Ouro Preto, eu vou para Ouro Preto com os meus alunos. Aí o Raul começou a se meter, o Luiz Márcio chegou à escola aquele ano e se uniu a ele. E com o Henrique também. Os dois chegaram juntos. Eu falei, pô, esses caras vieram se meter no meu negócio? Não, agora eu acho importante isso, porque eu fiquei meio chateado mesmo no começo. 30? Fiquei chateado. Mas... Nós estamos refazendo a amizade aqui. Não, mas eu acho... Não, mas eu queria complementar dizendo o seguinte, que aí aconteceu essa questão da ida, porque eu li o roteiro de Ouro Preto, Manuel Bandeira, e ia passar 3 dias lá em Ouro Preto, e era só em Ouro Preto. Aí eles foram para lá, chegaram, vamos para Monsenhor não sei o quê. Eu falei, o quê?
esquece, emociona você. Itabirito, vocês estão loucos. Aí teve um embate. Fomos. Quando fomos, eu fiquei apaixonado por Itabirito, pela igreja, que era uma igreja totalmente diferente. E era uma igreja que dava pra gente ver os bastidores, né? Eu adorei, vocês lembram que eu falei. Aí comecei a falar. Eu briguei mais com o Raul quando ele chegou a Ouro Preto, e lá em Ouro Preto o Raul falava assim, vocês têm que pegar umas pedras de Ouro Preto. E os moleques começaram a destruir um muro. E aí eu pegava essa pedra e eu falava, não, meu Deus, vocês estão destruindo patrimônio histórico. E o Raul, não, precisa levar. isso é uma pedra. É uma pedra, não é pedra. Estamos discutindo a pedra. Mas eu acho que quando eles me falaram agora, estando de volta aqui depois de 30 anos, e quando eles me falaram que o Raul ia falar dessa experiência de Ouro Preto, eu falei, puxa, isso é muito legal mesmo, porque é uma experiência que para mim foi muito enriquecedora, né? Até para pensar nessa minha reação que eu tive, né? Que era o meu trabalho, de repente eles se meteram, mas enriqueceram muito. Foi um trabalho maravilhoso, eu lembro, né? Que todo mundo aprendeu muito, aquelas pessoas que estavam fazendo, nós mesmos. Até porque mudou mesmo o conceito do que era esse trabalho do meio, né? Passou a ser um projeto, acho que é o momento realmente de virada. Eu disse, né? Não teria a cara do projeto sem o Fred, sem o Raimundo, sem o Gilson Pedro. Quer dizer, E o Gilson essa interação com outras concepções, né, que estão colocadas, né? Então, só queria falar isso aí e agradecer você vir aqui hoje. Legal. Não sei se tem perguntas, né? Vamos ver. Observações, comentários. O Chiquinho. Como você dá aula na universidade? Tem uma escola ou você falou da universidade? Não, as escolas, que eu digo, são concepções de educação, né? Mas você trabalha... Eu trabalho na universidade. Só na universidade. Formando o professor, né? E a gente não consegue fazer o que faz dentro dessa escola aqui, porque essa é uma questão. Em que medida o projeto é exportável? Acho que não é. Ele é intrínseco a um currículo, que é esse currículo que está aqui. Numa outra escola a gente vai construir uma outra coisa, sei lá o quê. Agora, dentro da universidade eu vejo que isso é difícil, porque são escolas em disputa, né? São concepções de educação que estão em disputa, desde a coisa mais conservadora que possa existir, né? Por isso que aí eu tenho aluna que eu dei aula para ela aqui, dá aula hoje na Unicamp de Geografia, me mandou ontem uma mensagem, a Janaína, você precisa ver o trabalho que eu faço com fichamento, o fichamento que você dava para a gente na equipe, agora eu fazendo os meus alunos fazer fichamento. Aí eu mandei um recado para ela. Hoje em dia eu não acredito mais em fichamento. Mas aqui naquela escola que eu estou lá, o meu contraponto é outro, né? Porque o único texto que os professores fazem, os alunos, o cara sai PhD em fichamento lá. O cara faz fichamento do 1º ao 5º ano. E o fichamento virou um instrumento de controle, se o cara leu ou não leu. Então eu já entro em sala de aula e falo assim, eu sou contra fichamento. Entendeu? Então é isso, né? Quer dizer, em cada escola que você está, a gente tenta construir uma experiência curricular, né? É o que eu pensei vindo para cá. Diga. Eu achei, assim, muito importante essa sua fala, porque ela traz um histórico mesmo dos primórdios, de algo que confere muita identidade ao trabalho educacional da equipe. E ouvindo você falar, eu também lembro dos meus primórdios aqui, quando os projetos ainda aconteciam de uma maneira talvez muito mais artesanal do que as condições que a gente tem hoje de trabalho muito mais estruturadas aqui. Agora, o que eu gostei muito de escutar é que algo essencial se preserva, que é essa identidade de um trabalho coletivo dos professores e que está imbrincado no currículo. Porque o que a gente vê mais hoje é a escola entregando algo que é precioso,
para a empresa de turismo. Uma agência de turismo. E aí eu já vivi isso num outro espaço e era uma coisa assim, absolutamente chocante. Eu me lembro que quando eu levantei para falar com os alunos, eu gerei um desconforto, porque era a guia de turismo, que foi paga para aquilo, que falava uma série de barbaridades históricas, diante das quais eu não me contive, que tinha aquele papel e não eu, professora. Então acho que nessa linha condutora, onde muita coisa já mudou, preserva-se esse espírito e essa identidade, que eu acho que faz com que os projetos tenham essa importância curricular. Fico feliz de saber isso, né? Você queria... Como é que você chama? Sou Mauro. Mauro. De ciências. Ah, é. Você é o Mauricinho, então. Você falou de uma coisa, de uma desconfiança, não sei se você supõe, se você sente, né, essa coisa da desconfiança, que a escola está vinculada com a baixa aderência, às vezes, de alguns alunos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, o que você acha que é lá, será que é a sua experiência, será que é essa classe, esse grupo? Na escola que hoje eu trabalho, você disse? Na escola que hoje eu trabalho, né? Eu acho que a gente está falando da classe trabalhadora. Né? Eu trabalho com aluno que vem, filho de assentado. Eu tenho muitos alunos que são camponeses. Né? Ou que eu estou falando, alguém da periferia de São Paulo, que não entrou na USP. E eu vejo, assim, aí eles vêm de uma experiência escolar, que a escola é o lugar da repressão, sei lá, há uma desconfiança do que fala o professor. Então eu estou falando, olha, tal coisa. E ele acha que por trás do que eu estou falando tem outra intenção. Claro. Então é um processo de você construir um laço, né, de confiança. Né? Agora, dentro de uma escola que você tem várias escolas em disputa. Então eu acho muito difícil. A universidade não é um lugar para formar o professor. Essa é a minha visão. A universidade não é um lugar de formar professor. Aliás, o próprio Ministério da Educação chegou a essa conclusão, a base que está saindo aí. Eu acompanhei um pouco essa discussão. Tem a Guiomar Namo de Mello, muito preocupada com a questão da formação do professor. Eles estão pensando assim, de induzir mais a formação do professor, porque não dá para esperar a universidade. A universidade, né, forma muito mal o professor. Essa é a questão. E a gente vai aprender a ser professor dando aula nas escolas. Então, o espaço que o equipe proporciona, como esse aqui que vocês vão passar hoje, é uma experiência privilegiada, que existem outras escolas que fazem isso, inclusive escolas públicas também. Existem escolas públicas que você tem uma equipe de professores preocupados com isso que a gente está falando. Né? Então, a gente tem que trocar a experiência para ir aprendendo junto o que é ser professor. Porque é muito difícil dentro da universidade. Porque tem essa coisa, o cara é doutor, né? Nunca entrou numa sala de aula, não sabe que é um menino de 10 anos de idade, doutor, sei lá do que. E aí tem as vaidades do cara, o que ele falou lá, quem falou foi o doutor. Daí que o cara é doutor? Então é muito difícil, é disso que eu estou falando. Então, eu faço, hoje em dia, trabalhos de campo, não consigo fazer projetos. Você vê algum risco, algum problema com essa institucionalização? Ou seja, se vocês começaram os projetos, tiveram que brigar muito para ter um projeto desse tipo que vocês começaram a fazer. Hoje, ele é hegemônico na escola. Eu vejo o problema, lógico. O risco de cristalizar, de se acomodar, né? Então, é muito difícil, quer dizer, time que está ganhando, você mexer em time que está ganhando. Então, quer dizer, a gente tem, o que eu falei da gente sair da zona de conforto, né? Então, aí você se acomoda. Então, se a gente se acomodar, não tem mais educação, né? O processo educativo é se inquietar, né? Mas eu acho, eu te passo. Eu dei algumas pistas que eu disse. Eu acho que uma grande lacuna em todos esses anos, a gente escreveu muito pouco. A gente pode se colocar outros desafios, os professores aqui. Escrever mais sobre essa experiência,
criar espaços que se transformem isso em textos, que falta material escrito sobre isso tudo que a gente está falando, virar livro. Cadê os livros? Textos. E eu acho que com a facilidade hoje do e-book, sei lá, blog, sei lá o quê. Porque antes era, eu lembro que, como é que chamava aquela secretária do Maurício, gente? Hã? A Zélia datilografava os roteiros. Datilografava os roteiros. Né? Então era bem artesanal, né? Eu acho que tem facilidades assim de até compartilhar à distância por uma lista de discussão, sei lá o quê. Tem umas ferramentas, talvez nos permita mais sistematizar. Então, talvez colocar como desafio esse exercício. Né, em relação a essa não institucionalização, acho que você deu uma sugestão que não ficou muito clara, acho que você falasse um pouco mais sobre isso, que é como o projeto, no fim, é um projeto de pesquisa, que ele começa na sala de aula, o campo é um momento em que a gente vai coletar dados, ter uma experiência, e ele tem um trabalho final, também um projeto final. Mas você fala muito de como o professor precisa se implicar nesse projeto. E aí acho que tem uma chave dessa não institucionalização, que é como o aluno suscita novas questões. Então, como a gente tem uma intencionalidade em falar, olha, tem uma pergunta aqui, tem uma questão que você vai trabalhar, mas como você precisa trazer as suas questões também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que você sugeriu em vários momentos. Então, ó, o professor se implica, mas tem a implicação do aluno também. Porque acho que o trabalho é evidente. O aluno trabalha muito, mas como que ele se implica para transformar aquele projeto de pesquisa que é nosso, que a gente propõe, no projeto de pesquisa dele também? Acho que eu queria que você falasse. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque eu não sei responder. Porque tem que ser investigado, né? Que eu acho que, olha que legal, o que faz esse processo de apropriação do conhecimento pelo aluno, que é o processo de aprender, né? E que forma que o que a gente proporcionou nisso não foi planejado intencionalmente. É aquilo que a senhora diz o aprendizado incidental, talvez. Acontece, viu? Agora, uma reflexão. Necessidade de aprender. Sim. A forma de agora, aí é o trabalho da gente de fazer o aluno sair da aula com mais perguntas do que respostas, né? Então, ele sai da aula com dúvida. Esse processo de fazer o aluno, a partir do tema que você está tratando, falar assim, nossa, em cima desse tema eu preciso pensar uma série de coisas que eu não dou conta de responder, né? Esse processo de conviver com a dúvida, acho que é o... E isso eu vejo nessa escola que eu disputo lá, na escola que eu disputo, a escola que esse aluno gosta mais, que eu disse, eu estou falando de um aluno que não consegue lidar com o tempo livre, e ele gosta daquele professor que já dá todas as respostas. Então, o que é o melhor professor? Nossa, eu entendi tudo. Nossa, o professor é óbvio que eu entendi tudo. E na aula do Raul ele sai cheio de dúvidas. Então, eu não sou um bom professor naquela escola. Eu não estou na lista dos melhores professores. Mas eu não me incomodo com isso daí. Porque, mas a aula do Raul, eu sei, a gente sai com uma série de dúvidas. Mas o que eu quero é que você saia com dúvidas. O que eu quero é isso mesmo, você saia com dúvidas. Né? E o bom professor é aquele que já faz a pergunta, dá a resposta, deixa tudo amarradinho, né? Então, é o padrão do bom professor. Então, eu acho que a pista é um pouco por aí, mas como é que você tira o tapete do cara assim? Eu não sei direito. Porque a gente tem que puxar o tapete, né? Você tem que tirar o chão do cara, ele ficar meio perdido. Mas ele tem que ter o interesse de querer se achar. Essa é a questão, né? Então, a dúvida do conhecimento não pode ver angústia. Porque a angústia é a hora que, é tão angustiante que você não sabe nada, então você perdeu completamente o chão, aí vira angústia, né? Então, qual é o limiar?
limiar entre dúvida e angústia, eu não sei. Não sei te dizer. Tá? Mas talvez aí nessa escola, aí, quando vem o Raul para tirar o tapete, vem o Fred com o arcadismo. Isso que eu estou falando. Vem o arcadismo, aí vem uma aula de história, uma história, você tem a literatura. Então, isso que eu digo que talvez esse processo de lidar com a dúvida está dentro de uma escola que também está mexendo com outros componentes absolutamente importantes do conhecimento e da existência humana. Você tem a sensibilidade, a percepção, quer dizer, não é só a cognição, mas não, quer dizer, você explorar a sua sensibilidade, a percepção, outros valores são importantes do ser humano. E aí a dúvida no meio de tudo isso pode ser isso. Né? Por exemplo, como eu estou numa escola que não tem arte, uma escola chatésima, que só tem a ciência, a razão, é só a teoria. Né? É isso que a escola geográfica, né, que eu estou, não tem a geografia cultural é fraquíssima lá, não tem uma geografia da percepção, outras abordagens. Então, é uma visão muito econômica, racional, né, e essa ciência dura. Então, você não consegue pegar o cara porque... Né, a questão da educação física, lá o Nelson, mexer com o corpo. Nós estamos falando de... Eles ficam gozando da minha barriga, né? Molecada ali. Mas quando eu tinha 20 anos, cara, eu tinha 60 quilos. Você já tem barriga, você não faz porcaria nenhuma. Um bando de sedentário que não sabe lidar com o corpo. Então, o trabalho de educação física dentro do equipe compõe tudo isso. Né? Então, o cara está com aquela baita dúvida, mas ele vai... na educação física explorar outras coisas. Talvez isso vai dando suporte para o cara não cair na angústia de que não sabe nada, sei lá. Uma coisa assim. Diga. Não, eu só acho que você tocou numa coisa muito interessante, Mauro, que foi o que é a escola, né? Quando você trabalha por projeto, acho que você coloca o diálogo num destaque. E aí talvez um pouco do que o Maurício falou, o diálogo possa responder, assim, o que é esse processo para a criança, porque se a gente propõe uma questão verificável, experienciável e não conversa e não tem diálogo, é aí que você desconfia muito do que está acontecendo, né? Então é isso, eu só queria dizer que conversar, né? Trabalhar para o projeto é repensar o que é a escola, para que ela serve, você vem para a escola para quê? Se não é para conversar, né? Importante, né? Como a escola é imprescindível esse jovem que está sem adultos para conversar com eles. Diálogo. É isso, não é sobre concordar, é sobre ouvir, uma escuta real da criança, da pessoa que está... A demanda, né? Raul, acho que eu vou... Não sei se tem mais perguntas, mas não vou deixar mais ninguém perguntar, tá bom? Chega de dúvidas. Quero agradecer. Saiam com dúvidas. Vou só pedir para a Sônia encerrar aqui e agradecer a sua presença em nome da escola, tá bom? Ai. Esse para vocês, né, foram os alunos amados, ele era uma unanimidade, como aluno, como colega, como professor. E o Raul tem, assim, entre as virtudes que você cultiva desde pequenininho, é a humildade. Eu vi sua atuação junto com os alunos da Unesp, esses lavradores, o ano passado. E ele consegue, com um grupo grande, suscitar cooperação. Coisa simples. No dia seguinte, ia uma pessoa visitar, uma pessoa importante que ele consegue, porque ele dirige o Centro Latino-Americano de Geografia da Saúde. É latino-americano. Esse é doutor, entendeu? O resto faz lá os mestradinhos, né? Aí, esse é. Mas assim, ele conversando, diálogo, viu, filha? Com eles, tá bonito, um dizia assim, professor, eu posso fazer uma toalha.
Professor, eu posso ir lá e comprar o pão. Professor, eu posso fazer umas flores. Era muito espontâneo. Então, para mim, para mais que você faça tudo isso, filho, para mim o mais importante é o educador que você sempre foi, né, Raulzinho? Sempre foi. Sempre. Ele, de fato, ele ama os alunos. E ele respeita de uma forma verdadeira. É um diálogo, duas lógicas, não é? E só mais isso. E aí, a seguir, ia ter uma reunião com um grupo de alunos que ele ia levar para fora. Como é que chama o lugar lá, filho? Que tem negócio latino-americano de geografia? Um lugar. Mendoza? Não. Ah, na Argentina. Na Argentina. E André, esqueci o nome do lugar. Aí ia levar um grupo. Cuyo. Como que é, filho? Cuyo. Ia para Cuyo. Então tinha um grupo lá de uns 15 alunos e a gente vê muito humildes. Por isso eu digo, olha que salto, ele sai de uma equipe e vai lá. Bom, aí conversando, todos dizendo, então, mas assim, professor, tal lugar a passagem é mais barata. Mas todos colaborando para ir, assim, quer dizer, são universitários. A passagem mais barata, o hotel mais barato, era assim, todos. E todos participando muito, de repente, ele falou, tem uma coisa para dizer. E olhou para o menino e falou assim, fulano, você vai também. Eu, professor, fazia assim, e todo mundo aplaudiu profundamente. Depois eu fiquei sabendo, ele era um aluninho, pelas condições, não tinha condição nenhuma, nem juntando de nada, de ir. E esse professor fez isso como uma surpresa, em que todos, assim, vibraram muito com isso. Ou seja, filho, que você não tivesse aprendido nada nessa casa, nem os fichamentos, mas que você... São fatos, né? São fatos. Mas que a nossa virtude maior, o nosso valor maior, que é a solidariedade, você continua da mesma forma, filho. Muito obrigada, acho que é um exemplo, estou muito feliz de estar aqui. Na realidade, essas pessoas me são muito especiais. Aliás, eu nunca vi por metro quadrado tanta gente que eu amo. Sou privilegiada, eu sou. Filho, obrigada. E é amor puro, é amor assim. Quando ele tinha 14 anos, ele foi o primeiro, ele fazia a divulgação. Sônia, você gosta, imagina, um bostiquinha, 14, você gosta de astronomia? Eu não sabia nem bem o que era, nem bem. Filho, pode vir na sala tal porque eu vou apresentar meu projeto. Foi assim que eu conheci e com 17 anos ele conseguiu a direção da escola, ele quis continuar sendo meu assistente. E foi meu assistente, ele segurava tudo quanto era no chato para falar comigo. Meu papel. Eu era mais leão de chácara. Assim, meu papel era leão de chácara, porque eu era filtrar a agenda da Alsônia, você imagina. E aí um dia, desculpa, sempre surpreendendo, eu estou lá numa banca do Instituto de Pesquisa do Estado, da Administração Direta do Governo, banca para pesquisadores de saúde coletiva, aí vamos chamar o próximo candidato. Eu olhei e falei, Raul Borges Guimarães? Lisa, foi meu aluno, não deve ter homônimo desse ano. E era, claro que eu precisei sair da banca. Aí daí se apaixonou pela geografia da saúde e até hoje, grandes consultorias internacionais onde a geografia da saúde é convidada, Raulzinho está presente. Obrigada pelo carinho, eu sei que foi... Tem que dar um desconto assim, você sabe. Não. Obrigada. Eu queria dizer assim que eu falei para minha mulher, eu estava morrendo de medo de vir e dar esse vexame que vocês estão vendo aqui. Medo de me emocionar e tal, mas eu não imaginava que ela ia falar dessa escola que eu faço parte lá e levo essas coisas que você falou para pensar. Que a gente fica, a memória, você fica idealizando o passado. Né? A gente acha assim, lá no equipe, você idealiza o passado, isso faz parte da memória, né? O passado é sempre melhor que o presente, né? Então, aquilo que a gente fazia, tal. Mas a gente tem que pensar o que a gente faz hoje. Né? Aliás, ele fundou, implementou a rádio equipe. Então é isso, obrigado pessoal. Obrigado.